Cara Diana, cara Helena, caros participantes, começando pela citação que a Diana fez de um dos nossos mais interessantes filósofos do século XX, Agostinho da Silva, a mim compete-me vir aqui falar dos planos inesperados que a vida tem para nós e não exatamente dos planos que nós temos para a vida. Eu recorreria a um romance que muitos de nós teremos lido e que sempre me ficou a ecoar bruscamente no verão passado, nós poderíamos dizer bruscamente no inverno de 2020, bruscamente no inverno de 2022, a nossa vida mudou. E vieram ter connosco primeiro uma pandemia prolongada, que ainda não está oficialmente extinta, e veio ter connosco uma guerra na Europa, modificando quase todas as nossas certezas e percepções fundamentais. Eu queria começar por recordar e, em certo sentido, sumarizar as certezas que nós tínhamos e que mudaram nos últimos 2 meses. Mudou a certeza dos europeus sobre a paz. Uma certeza provavelmente otimista, uma certeza quase perpétua do ponto de vista da vontade, uma certeza com memória, mas os europeus perceberam, depois da invasão da Rússia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, os europeus perceberam que não há paz sem defesa. Foi o primeiro mito que caiu. Não há paz sem defesa. Uma das razões pelas quais Putin avançou foi conhecer a fragilidade da defesa da Europa. O segundo ponto foi a mudança da nossa percepção sobre a ameaça. Nós todos temos consciência que o mundo, do ponto de vista do seu epicentro de gravidade, migrou para o Pacífico, foi em grande medida para a Ásia e, de repente, é na Europa, nas fronteiras da Europa, e se Putin conseguir realizar o seu objetivo mais amplo, com fronteiras com 8 países da Europa, que uma invasão e uma agressão que fazem lembrar direitos de conquista muito antigos, mas que são incompatíveis com a ordem internacional, acontece. Ou seja, eu costumo dizer que Putin dizia querer fazer recuar a NATO, mas o que ele verdadeiramente queria era fazer avançar a Rússia. E avançará até às fronteiras da União Europeia. Mudou não apenas a nossa certeza da paz, como mudou a percepção sobre a ameaça. Está mais próxima, é muito mais perigosa e vem de alguém cujo racional é exclusivamente o das relações de forças. Não, eu acho crédulo e pouco eficaz continuar a pensar que o líder russo tem qualquer outro racional que não seja o das relações de força. E as relações de força são simples de explicar. Se o meu adversário está fraco, eu avanço. Se o meu adversário está forte, eu fico quieto. Sucede que ele percebeu que o Ocidente não combateria e avançou. A terceira modificação que aconteceu e que eu espero que seja profunda foi a da consciência europeia. De repente, a Europa, que achou que o mundo se podia ordenar por via do soft power, a Europa, que se considera vanguardista e é vanguardista em muitas coisas, percebeu as suas, de uma assentada, 2 fragilidades enormes, que são critérios antigos de geopolítica e, portanto, são critérios constantes. A energia, outro, a defesa. A Europa percebeu que a sua porosidade, a sua fragilidade estava assente nestes 2 pilares, na geopolítica da energia e na geopolítica da defesa. Mudou radicalmente a Alemanha e a Alemanha é o pilar industrial e económico da Europa. A Alemanha ficará irreconhecível depois do que aconteceu, como já todos começamos a entender. A Alemanha faz subir o seu orçamento de defesa para mais de 2%,
suspende, creio que definitivamente, o Nord Stream, está desesperadamente à procura de fontes de energia para aguentar o próximo inverno. A sua fragilidade foi exposta ao mundo, quase de forma vexatória, e toda a gente percebeu que, por não ser livre na energia, não era livre de decidir. Mudou, por contraste, a relevância da França, cujos problemas de modernização e reforma são conhecidos, por isso é que os presidentes franceses nunca têm vidas fáceis, mas a verdade é que a França foi, no concerto europeu, a única potência que verdadeiramente Putin respeita, por uma razão que não tem a ver com este presidente nem com o anterior, tem a ver com o general de Gaulle. É que a França tem a arma nuclear e é o único país da Europa que tem a arma nuclear. Os ingleses também tinham, mas entretanto foram-se embora. E a arma nuclear para os europeus e para o general de Gaulle foi sempre a arma de defesa do fraco contra o forte. Ou seja, a única coisa capaz de deter o forte, por dissuasão, sabendo que nós tínhamos a mesma capacidade de provocar um dano letal tremendo. Mudou a Escandinávia, mudaram os nórdicos. A neutralidade é uma palavra do passado. Mudaram os nórdicos que têm a ameaça à beira da sua fronteira e que iniciaram os processos políticos e burocráticos que provavelmente os levarão a ser membros da NATO. Mudou o epicentro de gravidade da Europa do centro para o leste. Nós habituámos-nos a viver numa Europa essencialmente liderada pelo eixo franco-alemão, mas há uma deslocação quase agressiva das circunstâncias mais importantes da Europa para o leste. E é com pedidos de candidaturas vindas do leste que nós teremos que lidar nos próximos anos. Mudou ainda o vínculo transatlântico no sentido de ter renascido. A NATO, Putin ofereceu à NATO uma segunda vida, ou se quisermos ser precisos, uma terceira vida. E a NATO, que é de longe a organização de segurança coletiva do mundo mais eficaz, ganhou a Guerra Fria sem disparar um único tiro, pela simples circunstância de ser forte e, portanto, pela União Soviética saber que a NATO era forte. A NATO é hoje o abrigo de segurança de qualquer pessoa no seu são juízo na União Europeia. E, de resto, seria preciso fazer esta pergunta com menos arrogância do que aquela que os europeus costumam ter a julgar os outros. E o que teria sido da União Europeia sem os Estados Unidos nesta guerra da Ucrânia? Se não fosse o supply dos Estados Unidos para os ucranianos, onde é que já estaria Putin? Eu sei que também houve supply da Europa, felizmente, mas comparem os dados e os números. E, por fim, mudou algo que tem profundamente a ver com esta conferência, eu já aí vou, porque mudou também a percepção internacional sobre a China. A grande diferença com a Guerra Fria é que este é um conflito em que os dois polos, os Estados Unidos e a China, não participam senão indiretamente, coisa que também aconteceu no passado, e o terceiro ator principal é o herdeiro, não como superpotência, mas perigoso, da União Soviética, que é a Rússia. É a União Soviética que é um intervalo na vida da Rússia, não é a Rússia que é um intervalo na vida da União Soviética, é um erro que frequentemente os europeus fazem. A União Soviética teve 70 anos de vida, a Rússia tem mais de 1000 anos. Nunca foi democrática na sua vida. Tem 90 nacionalidades lá dentro. Tem 11 fusos horários, é possível acordar e adormecer à mesma hora na Rússia. E sempre teve uma visão imperial de si própria. Mas há muita gente que punha esperança em que o acréscimo de relevância internacional da China, que é a superpotência desafiante, face à superpotência incumbente que são os Estados Unidos, que levaria a China a assumir maiores responsabilidades internacionais, nomeadamente numa situação de conflito. Eu não colocaria demasiadas esperanças. Dou-vos um pequeno exemplo do contrário.
O mundo tem há muitas décadas um problema chamado Coreia do Norte. Há um país que o pode resolver por via económica e pacífica, que é a China, e nunca quis fazê-lo. As coisas são o que são. A China olha para o que se passa na Ucrânia a pensar no que um dia pode acontecer em Taiwan e não deixa de ter um certo sorriso com aquilo que algumas elites de Beijing pensam ser o declínio irreversível dos Estados Unidos. Os Estados Unidos saíram como saíram do Afeganistão, veremos como termina a Ucrânia, e a China, que é o continente, para responder a uma das perguntas da Diana, é de longe o bloco económico menos impactado pela guerra da Ucrânia, por ordem de impacto, primeiro a Europa, depois os Estados Unidos, depois China, prefere esperar essencialmente, sem se comprometer demasiado. Onde é que tudo isto se junta, toda esta complexidade se junta com a sustentabilidade? Junta-se por um facto, a que eu costumo chamar a prevalência do urgente sobre o essencial. Nós todos sabemos distinguir o essencial do acessório. A vida ensina-nos. O problema é distinguir o urgente do essencial. E nós estamos numa circunstância em que é o urgente que invadiu as nossas circunstâncias. Veja o caso da energia. Nós todos sabemos que temos que fazer uma transição energética. Eu sempre achei que não se podia ser fundamentalista, nem dogmático, porque no fim do dia nós estamos a falar de pessoas, empregos, empresas que têm que fazer uma transição que não pode ser feita de um dia para o outro, porque não se podem atirar milhões de pessoas para o desemprego. Por exemplo, na indústria automóvel, de um dia para o outro, na Alemanha ou em França. A transição energética é indiscutível para melhorar as circunstâncias ambientais e sustentáveis do planeta, tem que ser feita. A Europa tem nessa matéria motivos pelos quais se pode orgulhar, mas não pode ser feita de forma dogmática. A guerra da Ucrânia veio trazer-nos um duche escocês quase de realidade gelada sobre essa matéria. Nós assistimos ontem às sanções sobre o carvão importado da Rússia. Nós podemos sancionar o carvão porque já não o usamos muito. Mas como já não o produzimos muito, importamos da Rússia o essencial. Produz-se menos, importa-se mais. O carvão vai ter uma pequena vida suplementar. E vão ver várias centrais dessa natureza a verem as suas atividades prolongadas, porque não há outro remédio. Como diria o abade de Silves, numa citação feliz do professor Adriano Moreira, ao presente não vejo remédio. E nós sabemos que temos que evoluir para combustíveis muito mais limpos, mas neste momento nós não podemos prescindir do petróleo da Rússia. E isso leva-nos a aquilo a que um escritor espanhol que eu gosto muito chamava a esquizofrenia da posição ocidental, da posição europeia sobre esta guerra. Nós pagamos 800 milhões de euros por dia à Rússia em combustíveis, armamos e financiamos os ucranianos e depois pedimos aos americanos que nos venham defender. É uma coisa um pouco... Não pode continuar esta esquizofrenia, como podem imaginar. Nós temos que cortar algum destes laços. E eu recomendo que cortemos o da dependência energética e não o da solidariedade atlântica. Não é possível. Nós, por um lado, damos a Putin o dinheiro para ele sobreviver, por outro, armamos ou financiamos Zelensky para ele se defender e depois pedimos aos americanos, se acontecer alguma coisa mais grave, venham ter connosco. Ora, nós vamos ver o urgente de terminar o prolongamento de algumas atividades a carvão, que são indesejáveis, a necessidade imperativa de ter petróleo para que não haja uma paralisação das economias, a busca desesperada por gás, seja em Argel, seja em Doha, seja onde for, a busca desesperada para ter maior independência de gás em outubro, quando começar o outono próximo. A Agência Internacional de Energia aponta para um máximo de Europa poder
reduzir a sua dependência da Rússia em 33% a 50%, e se o fizer em 50% até ao final do ano, se está a sacrificar a transição energética. A União Europeia diz que conseguirá 66%, veremos, mas nós temos 5 meses para recuperar a nossa independência ou atenuar a nossa dependência do gás da Rússia, e o nuclear acaba de ter outra vez, outra vida, a médio prazo por causa de tecnologias inovadoras dos pequenos reatores nucleares, no curto prazo porque sendo uma energia limpa, que gera outros problemas, gera problemas com os resíduos, como sabemos, que não estão ainda resolvidos, mas quem tem centrais nucleares não é nesta altura com certeza que as vai fechar. E, portanto, a realidade impôs. A realidade, às vezes, bate-nos à porta e não nos pergunta a opinião. Vamos ter que aguentar mais carvão, vamos ter que fazer reviver o nuclear, vamos ter que procurar gás, vamos ter que manter petróleo e vamos ter que continuar a investir numa transição energética que não se faz num dia. Para se fazer bem feita, tem que se fazer com intensidade, mas não se pode fazer com dogmatismo. Isto mudou completamente os nossos calendários. Eu terminaria com mais 2 ou 3 coisas que eu acho importante manter nas nossas reflexões. Uma, eu acho que depois da pandemia e depois da Ucrânia, não é possível não pensar nisto. A globalização económica é um oceano de oportunidades. Se os países se fecharem, empobrecem, mas não é possível ter este nível de globalização económica sem ter um mínimo de governança política dessa globalização. Nós nem sequer um telefone entre Pequim e Washington temos como havia no tempo da Guerra Fria. Nós estamos sujeitos a uma multiplicação aleatória de conflitos que fazem perder o controlo das coisas. Imaginem que ao lado da guerra da Ucrânia acontece qualquer coisa entre o Irão e os países do Golfo. Ou imaginem que a China se cede à tentação de fazer qualquer coisa em Taiwan ao mesmo tempo do que estamos a viver. Nós não temos um sistema internacional de gestão de crises. As Nações Unidas metem dó de ineficácia. Aquilo é um retrato de 1946, nós estamos em 2022. Não está lá a Alemanha, não está lá o Japão, não está lá o Brasil, não está lá a Índia no Conselho de Segurança. Que mundo é este? As organizações internacionais são débeis, nós não temos sistema de gestão de crises, arriscamos-nos a ter várias crises ao mesmo tempo e não poder geri-las. Portanto, globalização económica sim, mas com governança política razoável e institucionalizada. O segundo ponto é que eu acho que nós não escaparemos a uma trilogia que vai ter connosco. E aqui o Jornal de Negócios tem importância muito especial porque representa uma fonte de racionalidade e de luminosidade sobre a margem de manobra económica que nós efetivamente temos ou não temos. Nós, europeus, e nós, portugueses também, evidentemente, habituámos-nos a viver descansados com 3 temas nos últimos 5 anos. Inflação, juros e dívidas. Sucede que esses 3 temas estão a bater à nossa porta, por circunstâncias que não dependem de nós. Portanto, convém nós entender e convém nós fazermos um passo atrás e perguntarmos a nós próprios, mas seria normal viver com inflação negativa, com inflação zero ou de mínimos? Isso faria bem às economias? Seria saudável andar desesperadamente a procurar um dígito de inflação? Não era normal. É tão anormal a inflação zero como é perigosa uma inflação de 2 dígitos. Seria normal nós vivermos com juros neutrais ou negativos? Vocês têm a certeza que isso faz algum sentido no modelo de negócio? É que não faz. Portanto, nós habituámos-nos mal. O que é que evidentemente está no nosso horizonte? Uma subida da inflação que era anterior à guerra da Ucrânia, que a guerra da Ucrânia acelerou, provavelmente por sobreaquecimento das economias, com excesso de inundação de dinheiro nas economias durante a pandemia, em particular nos Estados Unidos, com disrupções na cadeia de fornecimento que nós conhecemos e que ainda hoje existem, por exemplo, na China, por causa da política do Covid-0, que fecha cidades, províncias e portos.
E nós temos neste momento os bancos centrais a terem que fazer uma escolha. Eles, em janeiro, tinham boas previsões de crescimento, emprego em condições razoáveis, inflação muito alta e, portanto, era fácil a resposta, subir os juros. A resposta continuará a ser subir os juros, como nós vamos ver pela Reserva Federal. Só o Banco Central Europeu é que ainda está a meditar sobre se a inflação é transitória. Os americanos tencionam ter as taxas de juros acima de 2% no final deste ano. É diferente viver com juros negativos ou viver com juros de 2%. Isto é diferente para as famílias e as suas decisões de investimento e das suas poupanças, é diferente para as empresas e é diferente para as dívidas públicas. Os ministros das Finanças ficam muito contentes com a inflação durante 3 meses, porque lhes dá mais receita. O problema é quando ela se institucionaliza e depois se perde o controle das coisas. Chamo a vossa atenção para uma pequena publicação que o FMI faz 2 vezes por ano sobre o estado das dívidas do mundo. O mundo tem uma dívida equivalente a 256% do PIB do planeta. 2,5 vezes a riqueza que nós conseguimos produzir. E isso envolve dívidas corporativas, dívidas familiares e dívidas dos Estados que cresceram muitíssimo durante a pandemia. Ou seja, vamos ter que nos habituar a viver com uma inflação moderadamente mais alta do que aquela que nós conhecíamos, com o efeito que isso tem sobre a subida de juros, primeiro nos Estados Unidos e em Inglaterra, depois no Banco Central Europeu, e o tema, vamos ter que ter cuidado com o tema das dívidas corporativas, familiares e públicas. Esta é uma segunda tendência que eu queria aqui deixar. A terceira é a da última. As guerras têm muitas ironias e mesmo que Putin, que eu nunca vi recuar, um homem que obedece a relações de força, avança, fica quieto, recuar não o vi recuar. Em 22 anos de poder e 7 intervenções de média ou pequena intensidade, esta a primeira de grande intensidade. Mas se pensarem bem, para os objetivos estratégicos de Putin, esta guerra não só tem um custo para ele irrelevante de extremo isolamento internacional, tem um custo económico a prazo de isolamento da Rússia muito grande, as sanções nunca serão levantadas de um dia para o outro, ninguém tem a certeza de quem é que virá a seguir a ele, se é que vem alguém a seguir a ele. Tudo isso é verdade e com tudo isso ele contava. Agora, a guerra da Ucrânia vai ter uma NATO mais forte, os escandinavos na NATO, uma NATO mais armada, a Alemanha mais armada, a França mais ativa e nuclear, os Estados Unidos mais vinculados com a Europa e a China mais soberana sobre a Rússia ou a Rússia mais submissa à China. Se isto são objetivos estratégicos de médio prazo conseguidos, então nós todos temos que passar a ler outros manuais. Muito obrigado.